Primeiro porque pegou uma galera de surpresa e simplesmente eu achei curiosa a situação em que não tínhamos grande repercussão na mídia, principalmente no que tange, como eu posso dizer, o Flamengo em si, né? Eu acho curioso que isso não foi sucedido de estardalhaço pro lado de lá. Por outro lado, pelo lado de cá, uma preocupação, porque já vivemos uma situação similar, né? Que foi exatamente essa questão da Sport da Sorte já não constar na lista nacional, né? E o que acontece? Isso poderia ser um prejuízo, porque aquele momento, a 150 dias do prazo estabelecido, né, 120, 150, eles poderiam barrerar a própria propaganda no Campeonato Brasileiro. Hoje a gente tem uma certa benevolência porque os campeonatos estaduais ainda não aconteceram. Então o patrocínio, ou pelo menos a exposição da marca, ainda não está, de certa forma, tão assertiva ao torcedor e à mídia. E a mídia agora também está comemorando o final do ano, né? Está todo mundo feliz. Aí está, obviamente, uma situação mais curiosa. E aí, fomos surpreendidos primeiro com a notícia do UOL, né? Então, a notícia começa pelo UOL. Eu vou trazer o UOL aqui, depois a gente vai acrescentando, porque o Corinthians já se manifestou através do meu timão, e eu vou trazer o especialista, e a gente conclui a questão dos patrocinadores, beleza? Então, vamos lá. O primeiro trato aqui é pelo Renan Liscaia, a primeira vez que eu vejo redigir algum tipo de notícia, principalmente falando de bets, pode ser de setorista do Flamengo, mas neste aspecto não me parece ser, porque ele está falando em São Paulo, então o cara está falando de São Paulo, via de regra deve ser por ali, né? Mas vamos lá, bets de Corinthians e Flamengo não aparecem em nova lista do governo. A Secretaria de Prêmios de Apostas do Ministério da Fazenda, SPAMF, divulgou nesta terça-feira 31 os sites de apostas liberados para atuar em território brasileiro a partir de 1º de janeiro de 25. A lista não conta com patrocinadores de 7 times da Série A do Brasileirão. Fora da lista, patrocinadoras master de Corinthians e Flamengo, Sport da Sorte e Pixbet, respectivamente, não estão na lista. A Sport da Sorte também é patrocinadora master de Bahia e Ceará. A empresa também aparece na camisa do Grêmio. Patrocinadoras de Sport Vitória, BetVip e BetSat, respectivamente, também estão vetadas. Pixbet, Sport da Sorte e BetSat apareciam em lista anterior divulgada pelo governo em outubro. A segunda delas, inclusive, havia conseguido liberação estatal pela Loterge para atuar no Rio de Janeiro. Queda de braço. E aí a gente vai começar a entender o porquê necessariamente estamos enfrentando esse tipo de situação. Porque é uma questão arrecadatória, de certa forma, tá? Eles vão dizer que é uma questão de proteção, mas no final das contas é uma questão arrecadatória. Queda de braço. Há uma queda de braço entre o governo federal e as loterias estaduais. O Ministério da Fazenda entende que as licenças emitidas por estados e municípios permitem uma atuação limitada ao âmbito dos seus territórios, nos termos do artigo 35A da Lei 13.756. Dessa forma, o governo federal entende que a atuação nacional das bets com essas licenças seria ilegal. Por outro lado, estados emitem licenças que tiveram autorização para atuação nacional por entenderem a lei de uma maneira distinta. Ou seja, o que é? Trocando em miúdos, como está no começo. O governo federal só vai colocar na lista quem pagar para ele e cumprir os requisitos ali estipulados para a regularização das bets. E quem fez a regularização através dos estados que têm autorização para atuar em âmbito nacional, ela não considera. E ela enumera alguns tipos de condições pela qual ela entende ser divergente. Ela fala, de fato, que vem dizer qual caminho deve ser seguido é a justiça. Vai ter uma briga aqui, tá? E é por isso que eu vou falar. Eu acho que eles vão conseguir uma liminar ou uma medida de tutela de urgência, né, nesse caso, para que ela não seja prejudicada, a Sport da Sorte e também a Pixbet, nesse aspecto, né? E aí, veremos o que vai acontecer. A Justiça precisa urgentemente se pronunciar sobre isso, explica André Kampef, professor mestre em Direito e colunista.
Eu não vejo como uma licença estadual possa continuar a autorizar a exploração nacional. Primeiro que os valores são muito diferentes. Isso daqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. A licença estadual, se ela tiver se a justiça entender que ela garante a questão de exploração nacional, os valores são, de certa forma, apenas um subterfúgio para que o governo federal arrecade mais. Então, não me parece, a priori, que essa questão de os valores são muito diferentes, isso não representa nada. O governo federal tem mais impacto, quer ganhar mais. O estadual entende que se ela tiver o mesmo efeito, ela pode cobrar menos. Concorrência, livre concorrência entre estados e a federação. Mas ele considera como um item que pode dar ensejo a essa discussão. Segundo, porque não vejo competência jurídica para isso, ele não explica por quê. Mas o terceiro, e fundamental, que deveria ser a questão da competência jurídica para isso, para mim, nenhum dos dois requisitos iniciais indicam qualquer tipo de relevância na discussão, porque ele não fala da competência jurídica como ele entende dessa forma. Mas o terceiro item, e fundamental, é que as regras do governo federal para a licença de operação são muito mais rígidas que as regras estaduais. Isso protege o apostador e também a integridade esportiva. Isso não quer dizer nada, tá? É óbvio que para o interesse social, e vamos lá para o interesse social, quanto mais tivermos proteção à pessoa física, o apostador, a integridade das apostas, é muito melhor. A lei federal, ela abarca muito mais proteções e redes, né, para que evitem tipo de lavagem, tipo de fraude ao apostador, entre outras coisas. Beleza. Isso realmente é uma verdade. O governo federal fez uma questão até para tentar inibir essa proliferação de tantas bets de forma tão assodada, porque gera muito dinheiro, né? É uma substituição quase imediata para o jogo do bicho, entre outras coisas, porque é muito mais fácil. Hoje você tem aplicativo, você tem muito mais acesso. Mas isso não é impeditivo. Continua não sendo impeditivo. Não há, até agora, um argumento que não seja juridicamente definido por um parlamento que diga, olha, só vale a partir da regra em relação ao governo federal. Por isso que a discussão está no judiciário. O judiciário está nessa celeuma, por quê? Porque as loterias estaduais tinham essa capacidade de exploração federal, mesmo no seu regramento mais, digamos, soft, né? E com valores menores. A partir do momento que o governo entra na brincadeira para fazer o quê? Uma regulamentação um pouco mais rígida e mais cara, que gera, inclusive, quase uma barreira para aqueles que não são tão grandes assim, 35 milhões, quem não é grande, talvez não tenha capacidade logo de cara para fazer esse tipo de aporte, né, para ser legal, e como você não tem a capacidade financeira, ou você entra na parte clandestina, ou você já tem que fazer um investimento ou buscar sócios para isso. Então você cria uma barreira necessariamente financeira para isso. Então essa é uma grande discussão. Procurado Esporte da Sorte informou que está apta a operar em todo o território nacional e reforçou que sua operação foi confirmada e validada pela Lotérgia para funcionamento por um prazo de 5 anos, que é a grande questão do Esporte da Sorte. Ela tem realmente uma garantia da Lotérgia. E o grande problema é que a Lotérgia está buscando essa validação nacional na Justiça. Certo? A autarquia verificou que a empresa cumpriu os requisitos legais, incluindo habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômica financeira e qualificação técnica, além de apresentar certidões de idoneidade exigidas. A licença, cabe ressaltar, foi ratificada pela primeira e segunda instâncias do TRF1, que é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em nota, Esporte da Sorte completou. Em paralelo, a empresa pleiteou a licença da SPA-MF após o cumprimento de todo o rito legal e normativo estabelecido pela legislação e suas respectivas portarias. E aguardo o seu deferimento, certa de que todas as etapas regulatórias foram rigorosamente cumpridas. Sabe o que está faltando? Dinheiro.
Dinheiro, apenas isso. O que está faltando nessa relação toda? Dinheiro. O governo não vai colocar o nome enquanto a Esporte da Sorte não pagar os 35. Enquanto a Esporte da Sorte no estado pagou 5, 7 milhões. É uma disparidade em relação ao valor. Se ela encontrou uma brecha normativa que lhe dá uma capacidade de burlar um pagamento de 28 milhões, ela vai utilizar essa brecha normativa, até que se altere essa brecha. Né? O parlamento tem que ir lá e dizer assim, olha, entendo a Loterd ter cumprido todas as legalidades, mas temos que cumprir a parte federal, então é o governo federal que vai cuidar disso e você vai ter que pagar esse valor. Ok, não tem problema nenhum. Sabe quem vai decidir? A justiça. Mas o grande celeuma não é a empresa em si, é o governo querendo o afã de arrecadar. Não tenho o que falar. Tá? Diante desses fatos, o Grupo Esporte da Sorte reafirma o seu compromisso com a regulamentação do setor e com o jogo responsável, visando proteger os interesses da sociedade civil, gerando empregos, renda e a favor do desenvolvimento econômico, social e a cultura do país. Eu vou aproveitar e já vou para o segundo ponto aqui, tá? Que é o nosso queridão, o próprio especialista aí do UOL, né? Tratando desse tema. E eu queria tratar desse tema rápido, porque a gente tem que embasar tudo para dar a opinião final. Apesar que já praticamente já adiantei sobre. Campaf, sei lá. Clubes podem ser punidos se divulgarem bets fora de lista nacional. Corinthians e Flamengo podem ser penalizados. Isso é uma hipótese dentro da qual, se a justiça entender por uma medida de tutela de urgência, ele volta para a lista e acabou. Ou se dá uma decisão exatamente para que não crie prejuízo às empresas, acabou, está tudo tranquilo, pode fazer a sua divulgação tranquilo. Corinthians e Flamengo podem ser penalizados se divulgarem as bets e que estão fora da lista da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, afirmou o colunista Andrei Kapf. A relação publicada pela SPA indica quais sites, SPA, né, que eu falei? Indica quais sites de apostas estarão liberados para atuar em território nacional a partir de 1º de janeiro de 2025. Patrocinadores masters de Corinthians e Flamengo, Esporte da Sorte e Pix, Bet, respectivamente, não estão na lista. Se os clubes usarem essa camisa, depois que essas empresas forem, né, serem proibidas, não. Depois que essas empresas forem proibidas, né, porque elas, depois de serem proibidas, na verdade, de atuar nacionalmente, aí o clube corre um risco jurídico muito grande de ter que pagar uma multa se é autuado pelo governo federal, então existe esse cuidado. No momento que não há uma autorização nacional para essas bets regionais, funcionários do Brasil inteiro, os clubes precisam imediatamente não só também retirar o patrocínio da própria camisa, mas precisam retirar também o patrocínio em todas as placas do estádio. Em toda a campanha publicitária que existe associação a essa marca ao clube, isso passa a ser fundamental e há um cuidado jurídico que todos os clubes, obviamente, devem estar tomando, e sinal de alerta apareceu agora nesse final de ano. Sobre isso, ele seguiu. Até agora, os clubes não têm responsabilidade sobre o que está acontecendo, eles têm um contrato de patrocínio com essas empresas de apostas. Se este contrato tiver que ser rompido, não me parece um caso de força maior. Que havia uma regra ou há uma regra que essas empresas precisam cumprir para estabelecer o sistema nacionalmente. Se elas conseguirem cumprir isso, o contrato pode ser desfeito e eles terem que pagar uma multa muito grande, obviamente, os protegidos devem estar com relação a isso. Para esses clubes vão atrás de novos patrocinadores. Ele já faz uma antecipação de praticamente tudo que norteia esse tipo de segmento, né? Mas, assim, só para acrescentar a última parte sobre isso, é a matéria do meu timão, né? Deixa eu só colocar aqui. Ao todo, 66 empresas estão autorizadas a funcionar definitivamente no mercado regulado de apostas no Brasil. A Secretaria de Apostas e Prêmios emitiu 15 portarias das empresas que cumpriram os requisitos da pasta. Além disso, as outras 52 ganharam aprovação provisória, com a prazo de até 30 dias para solucionar algumas pendências. É possível receber mais 30 dias caso apresente justificativo. O governo recebeu 2 bilhões e 10 milhões em outorgas, como definido pelas normas governamentais ao longo do processo. Cada solicitação represente um pagamento de 30 milhões,
além de seguir práticas estabelecidas pelo Ministério da Fazenda. A pasta não divulgou quais pedidos foram indeferidos ou seguem análise, já que foram avaliados todos os pedidos apresentados até 20 de agosto. A Sport da Sorte, vale lembrar, entrou na lista provisória do governo para operar até o fim do ano apenas em outubro. A inclusão veio após determinação judicial, embora o órgão não tenha especificado qual é a decisão. E aí, a mesma situação, né? E aí tem todas essas empresas definidas aqui, várias elas, e já repetindo a questão. Bom, nós teremos uma decisão judicial em breve, tendo em vista que há uma apresentação de documentação de cumprimento dos requisitos legais do governo, e a Justiça Federal tratará sobre quem tem razão, né? Primeiro ele vai suspender os efeitos em relação ao Sport da Sorte, PixBet, entre outras. Você tem que entrar nessa lista e está habilitada a trabalhar. E ao final o julgamento tem que ser para permitir ou não. A partir do momento que permitir, a empresa vai ter que ou pagar os 35 milhões, 35, ou ficar na estadual como pré-estabelecido, e aí economizar uma baita de um valor, que pode esvaziar, inclusive, os interesses do governo posteriormente, uma vez que, se você pode fazer por muito menos, 7 vezes menos, 6 vezes menos, porque você vai fazer com o governo, com regras um pouco até mais soft, né, mais suaves, você não vai ter essa necessidade, né? Eu acho que tem que haver um equilíbrio, tá? Tem que haver um equilíbrio. Eu acho que o governo cobra muito caro, porque está com um afã arrecadatório, acontece. A empresa está usando essa brecha para discutir na justiça, e vou dizer, várias vezes o governo perde. Não quer dizer que este caso em específico vá perder, né? Porque, assim, são ações e autuações na Receita que são revertidas depois de muitos anos. Não acho que seja diferente numa condição dessa. Mas é um assunto que não há uma definição de entendimento, a não ser que a Sport da Sorte afirma ter conseguido decisões favoráveis em primeira e segunda instância. Vamos aguardar, né, nesse aspecto, qual vai ser o posicionamento da Justiça para as bets. E principalmente porque são as duas principais bets do país, que pagam mais caro no país, né? Do Flamengo, em tese, está em 115 milhões, a do Corinthians, neste momento, está em 103 milhões. Então, são as dos principais clubes do país e são as que pagam mais. Então, por pagar mais, é que eles querem pagar menos para o governo, diria eu, porque realmente é muito danoso esse pagamento para as empresas. É muito pesado para qualquer um.